enviem para mim o nome completo de vocês lá no bate-papo, certo? Tudo bem? Lembra que isso está valendo como chamada, tá? Me manda o seu nome lá no bate-papo. Então vai lá. Oi, Bia! Oi, Bom dia. bom dia. O pessoal tá chegando agora. Vai lá no bate-papo, turma, e me manda o seu nome completo, tá? Isso está valendo como a nossa chamada. Eu vou lembrar vocês ao longo da nossa aula de que precisa mandar de novo, tá? Mas eu vou, quem já tá aí, por favor, me manda o nome, tá? Tudo bem? Ok? Bom, acho que eu preciso esperar mais ninguém não, né? Eu acho que quem tinha que entrar, a aula já está participando. Pessoal, na nossa última aula, nós já falando dos Estados Unidos, né? Eu mostrei para vocês que os Estados Unidos é um país que pertence à América, ao continente americano, lembra disso? E que, portanto, a gente aprendeu alguns aspectos, né, físicos desse continente. Eu vou retomar o que eu passei na última aula, porque é de fundamental importância que vocês entendam o que eu vou falar, para que a gente faça os exercícios sobre os Estados Unidos, ok? Então é o seguinte, eu falei com vocês sobre o relevo, já tinha mostrado o relevo, a gente vai começar a falar sobre o clima, não é isso? E aí, sobre o clima, existem vários fatores que vão interferir no clima, né? Para a determinação dos climas nos diferentes locais. E aí, o que eu vou tomar como dois aspectos principais é a influência do relevo, que eu já havia comentado com vocês na aula passada, lembra disso? Que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma área de montanha que impede a passagem das nuvens carregadas de umidade para o outro lado dessa montanha, né? E o outro fator que muito influencia os climas são as zonas térmicas, e que os Estados Unidos têm aí praticamente todo o seu território dentro da zona térmica, conhecido como zona temperada. Não foi isso que eu comentei com vocês na aula passada? E aí, eu mostrei para vocês quais que são os tipos de clima que predominam. Mostrei para vocês as características, fui comentando uma por uma. Dá para ver nitidamente que esse verde aqui, ó, ele predomina, é o que mais ocupa a área dentro do território dos Estados Unidos. Clima esse conhecido como clima temperado. Só que aí eu expliquei as características de cada clima para vocês e disse para vocês não ficarem preocupados em decorar as características, né? Por quê? As características desse clima, de cada um desses climas, eles são apresentados através de um instrumento muito simples, que é um climograma. Lembra que eu comentei com vocês? Então, o climograma, ele nada mais é do que um gráfico que apresenta para nós dados de temperatura e quantidade de chuva ao longo de cada mês de um ano, né? Então, por exemplo, como que eu interpreto o climograma? As barrinhas sempre são as chuvas, o quanto que choveu dentro daquele mês. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o mês de agosto, o quanto é que choveu dentro do mês de agosto numa área imaginária, num local qualquer aqui? Então, eu vou observar do lado de cá, ó. Choveu entre 10 e 20 milímetros. Vamos pensar em 15 milímetros, por exemplo. Tá? Então, no mês de agosto, o acumulado de chuva foi mais ou menos 15 milímetros para essa região. Tá? Só que tem alguns outros momentos em que a quantidade de chuva foi maior, né? Como, por exemplo, olha esse mês aqui, mês de maio. Olha o quanto que choveu mais do que no mês de agosto que eu estou mostrando, né? E a linha, ela sempre vai mostrar para nós a temperatura, certo? A média da temperatura daquele local. Então, vamos pegar, por exemplo, o mês de, sei lá, vamos pensar ainda no mês de agosto, tá? Nesse climograma, eu vou olhar a bolinha e vou olhar do lado de cá que está marcando a temperatura, tá? Então, a temperatura no mês de agosto deve ter sido mais ou menos 24 graus Celsius, tá? Porque eu estou olhando do lado de cá, ok? Diferente de outros meses, por exemplo, que as temperaturas estavam mais baixas. Então, o climograma, ele me permite ver qual que foi a média da temperatura daquele mês
e o quanto que choveu dentro daquele mês. Mas eu também posso pensar em avaliar o ano. Dentro do ano, houve uma grande ou uma pequena amplitude térmica? Lembra que amplitude térmica é o quanto que varia da mínima até a máxima, né? E o quanto que variou a Ah, temperatura? teve uma amplitude térmica alta, né? Isso. Aí eu posso ver também, ao longo do ano, teve variação da chuva, não teve, chove muito, chove pouco. E aí eu mostrei para vocês esses exemplos aqui de climas brasileiros, né? Então, por exemplo, você precisa decorar quais são as características de um clima semiárido? Não, não precisa decorar, porque você vai ter um climograma que já vai te dar essas características, né? Então, olha aqui esse clima semiárido. As barrinhas de chuva, eu vou olhar aqui no valor do mm, de milímetros, né? O quanto que choveu dentro daquele mês. Então, no mês de janeiro, choveu muito ou choveu pouco? Choveu muito pouco, né? Aqui, o mês que choveu mais, o mês de abril, choveu aqui próximo a 50 milímetros, né? Então, ao longo do ano, chove muito ou chove pouco numa região de clima semiárido? Chove pouco. Então, ao longo do ano, chove pouco. E as temperaturas? Olha só as temperaturas, estão aqui, ó, 27, 28 graus. Então, eu percebo o quê? Que as temperaturas são sempre altas. Varia muito a temperatura dentro do clima semiárido ao longo do ano? Não, quase não varia. Se não varia muito, a amplitude aqui é alta ou é baixa? É baixa. Agora, vamos comparar, por exemplo, ao clima subtropical. Olha a quantidade de chuvas. Chove pouco ou chove muito ao longo do ano? Chove muito, né? E chove mais ou menos a mesma quantidade de chuva ao longo de cada mês, né? Olha a temperatura. A temperatura, ela, alguns períodos do ano, ela é elevada, mas em outras épocas ela é muito baixa. Você vem até aqui para baixo, negativas, certo? Então, a amplitude térmica aqui, como varia muito, é uma grande amplitude térmica, certo? Vamos observar aqui, por exemplo, ó, o clima tropical atlântico, certo? Olha a chuva. Será que chove pouco ou chove muito nesse local? Chove bastante. Só que tem uma época do ano aqui que a chuva é muito maior do que em outra época do ano, certo? Então a gente tem que saber interpretar. Eu não preciso saber de cor, bater o olho no mapa como esse e saber quais são as características. Eu, Bia, sei porque trabalho já há muitos anos com isso, tá bom? Então vocês não precisam se preocupar, ok? Então, quando a gente vai falar de clima dos Estados Unidos, é claro, eu vou mostrar os climas para vocês, né? Como eu fiz na última aula, mostro as características, mas vocês precisam saber ler e interpretar um climograma, dizer se chove muito, se chove pouco, se tem grande ou baixa amplitude térmica, tá? E aí, eu queria que vocês observassem essa imagem aqui, tá? Isso daqui, depois eu vou colocar lá no SAS Conecta com o link para que vocês acessem essa imagem. Então, aqui eu estou te dando os meses do ano, a temperatura, certo? A temperatura média de cada mês de um determinado lugar e o quanto que choveu naquele lugar, certo? E vou pedir para você construir um climograma. Tudo bem? Certo? E vou escrever o passo a passo como é que você vai construir. Bia, aonde que eu vou construir? No seu caderno de geografia mesmo, tá? Então você vai construir um climograma desse jeito aqui, ó, mostrando de um lado a quantidade de chuva, de pluviosidade, e do outro lado a quantidade de temperatura. Vai ficar um climograma que a gente vai comparar depois para ver como é que vai ser, tá? Então, por exemplo, ó, eu coloco aqui embaixo as letras de cada mês, certo? De um lado eu coloco os milímetros, do outro eu coloco a temperatura. Aí eu vou ver nessa imagem, para o mês de fevereiro, certo? Para o mês de fevereiro, qual que foi a quantidade de temperatura média? Qual que foi a medida aqui? 26 graus Celsius. O que eu vou fazer? Vou medir lá onde está o 26 e faço um pontinho, certo? Para o mês de fevereiro, também 26. Então, aonde está o mês de fevereiro, vou lá, faço outro pontinho. E depois, o que eu faço? Só ligo esses pontinhos aqui, ok? Isso para temperatura. Olhando a quantidade de chuvas. Então, eu vou escrever aqui a graduação da quantidade de chuvas e vou ver.
o mês de janeiro choveu 10,4 milímetros. Então, eu vou vir aqui, 10,4, né? Um pouquinho a mais que 10. Vou fazer aqui a minha barrinha um pouquinho acima do 10. E assim por diante, tá? Eu vou colocar lá no SAS Conecta também quanto é que vocês vão ter que fazer de intervalos para a temperatura e para a precipitação, para o climograma de vocês ficar bem legal. Tudo bem? Certinho? Então, vocês vão construir para mim esse climograma e vocês vão me mostrar na sexta-feira. Então, vocês terão uma semana para fazer esse climograma e outras tarefas da apostila que eu vou passar também, ok? Tudo bem? Então, esse climograma vocês vão ter até sexta-feira para me entregar. Na quarta-feira, a gente tem uma aula. Aí, na quarta-feira, se você tiver dificuldade, você me pergunta aqui na aula, tá bom? Ana Luísa, pode falar. Você estava com a mão levantada. Bia, eu queria saber, nos climogramas, que no lugar que tem mais precipitação, são os lugares onde a temperatura é mais baixa? Não necessariamente, não tem nada a ver. Geralmente, quando nós estamos próximo de grandes florestas ou próximo do mar, são locais que vão chover mais. Então, por exemplo, olha aqui esse mapa de climas, tá? Então, todo esse clima aqui, essa mancha verde clara nessa área, é um clima temperado, certo? Tudo bem? Só que aqui, Certo. ó, tá vendo essa área? Essa área aqui eu vou chamar de A. Essa outra área aqui, bem aqui no meio, eu vou chamar de B, ok? Quem que está mais próximo do mar? A ou B? Fala para mim aí alguém. A. Quem está mais próximo do mar? A ou B? A, não é? Então, essa região A, mesmo que tenha um clima temperado, eu vou perceber que a região A vai ter uma quantidade de chuvas maior do que a região B. Por quê? Porque a região A, ela está mais próxima do mar. Se eu estou mais próxima do ar, se vocês se lembrarem lá do sexto ano do ciclo da água, a água vai evaporar, formar nuvens e o vento leva as nuvens formadas aqui no meio do mar para essa região A. Só que a região B está bem longe do mar, não tá? Olha pra você ver, está longe aqui, daqui, está longe do mar, muito. Então, essa região, a temperatura vai ser mais ou menos igual. Só que a quantidade de chuva vai ser bem diferente, vai ser menos. Por quê? A umidade formada aqui no mar, ela tem força para ser descarregada apenas até aqui. Essa nuvem toda não consegue trazer muita umidade para essa área B. Então, a gente vai perceber que quanto mais próximo do mar ou de grandes florestas, como é a floresta amazônica, mais vai chover, tá? Ou quanto mais próximo do mar. E quanto mais distante, é o que a gente vai ver que chove menos. Então, nesse caso, aqui nos Estados Unidos, se a gente fosse ver uma detalhação dos climas mesmo, a gente tem como fazer isso, eu teria dois tipos de clima temperado. O clima temperado oceânico, que chove mais, e o clima temperado continental, que chove menos. Entendeu? Então, são vários fatores, não é só isso de temperatura, não. Ok? Tá, obrigada. Okay. Imagina. Pessoal, então vocês vão fazer esse climograma para mim, tá? Com esses dados aqui para vocês entenderem como é que se constrói, beleza? Eu vou passar depois o passo a passo como é que vocês vão construir, beleza? Vocês vão ter aí a quarta-feira para tirar dúvidas, mas eu vou cobrar apenas na sexta-feira. Já falei dos furacões para vocês e tudo mais, né? Bom, pessoal, oi? Quem tá falando aí? Quer tirar alguma dúvida? Não? Pessoal. Bia, não, é que eu não vi que o microfone estava ligado, desculpa. Imagina, não tem problema. Pessoal, e aí, outra característica dos Estados Unidos, a gente vai falar agora, é da vegetação, tá? Ou também que a gente chama de bioma, tudo bem? As vegetações, pessoal, para ela se desenvolver, qualquer tipo de planta, ela vai precisar de certos nutrientes que tenham no solo, de uma certa quantidade de calor e uma certa quantidade de água, ok? Nem todas as plantas precisam das mesmas coisas, da mesma quantidade. Algumas plantas precisam de mais calor do que outras, algumas plantas precisam mais de água que outras, e algumas plantas elas vão precisar de certos nutrientes que outras plantas não vão precisar, certo? Então, quando a gente observa um país, por exemplo,
nem todos os seus lugares terão os mesmos tipos de nutrientes do solo, a mesma temperatura e nem a mesma quantidade de água, ok? Então, em cada parte de um território, eu vou ter essas combinações de nutrientes, temperatura e quantidade de chuva, ok? Então, em cada partezinha que vai ter essa combinação desses três fatores, um tipo de vegetação vai se adaptar. Então, a gente vai observar que no território dos Estados Unidos, em cada parte dele, um tipo de vegetação vai se desenvolver, ok? Então, por exemplo, nessas regiões aqui do Alasca, uma região que está lá bem próximo do Círculo Polar Ártico, eu tenho vegetação de tundra, por exemplo. Nas áreas que eu tenho montanhas, eu tenho vegetação de montanha, tá? Nessas áreas aqui, onde eu tenho uma região muito fria, de clima quase que polar, eu tenho a floresta de coníferas, certo? Nessas outras áreas aqui onde predomina o clima tropical, eu tenho a floresta temperada. Nossa, Bia, mas que vegetações são essas? Vamos observar. Vocês vão entender que tipo de vegetação vai se adaptar em cada local desse. Então, por exemplo, essa vegetação aqui é conhecido como tundra, certo? Que vai se adaptar nessa regiãozinha aqui, ó, bem lá no Alasca, dentro do Círculo Polar Ártico. Essa região, pessoal, grande parte do ano, cerca de 7 a 8 meses, fica recoberta de gelo. Aqui vira uma camada de gelo bem espessa. Quando entra o verão, que dura mais ou menos 3 a 4 meses, esse gelo derrete. E aí começa a surgir uma vegetação muito baixinha, no máximo desse tamanhozinho aqui, chamada de musgos e líquens. Líquens é essa plantaçãozinha, essa vegetaçãozinha aqui, e musgo é igual aquele lodo que dá perto da piscina, que dá no quintal quando está chovendo muito, tá? Essa vegetação, ela vai durar muito pouco, ela vai existir por 2 a 3 meses no nosso ano, tá? Naquela região que é próximo ao Círculo Polar Ártico. Então, ela é típica de regiões muito frias e ela só surge no período em que o gelo ele sumiu. Por que essa vegetação ela só existe nesse local? Porque esse local é a região que vai agrupar as condições que ela precisa. Porque quando vir o inverno de novo, o que vai virar essa área aqui? Só gelo. Essa vegetação que está aqui, esses musgos e líquens, eles vão virar matéria orgânica, vão deixar o solo muito fértil. E aí, apesar de não ter mais gelo, as temperaturas aqui são muito baixas. Essa vegetação, ela vai precisar dessas temperaturas muito baixas e dos nutrientes que a decomposição no ano anterior deixou aqui no solo para que ela pudesse se desenvolver, ok? As coníferas vão se desenvolver nessa região aqui, ó, que tem essa mancha cor-de-rosa mais escura, ok? Essa vegetação de coníferas, ela tem esse formato de cone, né? A famosa árvore de Natal. Por que ela tem esse formato? Porque ela conseguiu se adaptar, foi a única vegetação que conseguiu se adaptar a locais em que nevam dentro do inverno. Se fosse uma árvore com a copa, né, toda fofinha, igual a gente conhece hoje, aqui no Brasil, a neve pesaria nos seus galhos e ela quebraria. Agora, nesse formato de cone, a neve cai e vai escoar, então não vai pesar nos seus galhos. Então, é uma adaptação à condição do clima dessa região, que é a temperatura muito baixa e a chuva ali é feita em floco de neve. Tá vendo como que é Acho que você legal? confundiram no Minecraft. Pois é, né, que a gente chama de coníferas. No Brasil, Denis, a única espécie de conífera nativa do nosso país é a araucária. Qual que é a araucária? Aquela planta que dá o pinhão pra gente, tá? Depois eu até posso postar para vocês uma foto de uma araucária, tá? E aí, pessoal, a gente tem a floresta temperada, que vai se desenvolver na onde tem essa mancha verde aqui predominante, esse verde clarinho. Essa floresta temperada, você consegue ver nas folhas delas as 4 estações do ano, tá? Então, ali você percebe que na primavera as folhas começam a nascer, no verão as folhas estão bem desenvolvidas, bem verdinhas, no outono elas começam a ficar avermelhadas, amareladas, marrons, e no inverno você percebe que a floresta ela não tem nenhuma folha. Pra vocês terem ideia, a floresta temperada ela é a principal. Lembra da bandeira do Canadá, que tem aquela folhinha lá no centro da bandeira, né?
é o tipo de vegetação que predomina, né, nos Estados Unidos, que tem aquela folhinha que ela sempre cai, tá? As estepes e pradarias, pessoal, vão ser aquela vegetação que vão se desenvolver aqui, ó, bem na região central dos Estados Unidos. Nessa região, eu percebo uma transição da área de montanhas para a área de planície. Então, nessa região aqui é uma região que não chove tanto assim. Então, vai se desenvolver essa vegetação que nasce naturalmente esses pastos, que são gramíneas, que é uma vegetação que não faz um mato muito grande. Árvores não tem aqui, tá? Então, basicamente, uma vegetação mais quase que rasteira. Tudo bem? As xerófitas, elas vão se desenvolver nessa região aqui, ó. Nessa vegetação, nessa região mais amarelada, ok? Essa região, as xerófitas, são as plantas da família dos cactos, tá? Vão se desenvolver em regiões semiáridas, áreas desérticas, tá? Então, a gente tem um deserto lá nos Estados Unidos, na porção oeste, é onde se desenvolve as xerófitas. O que são os cactos, as xerófitas, né? São os cactos que têm raízes profundas e quase não têm folhas. Essas plantas são plantas que vão se adaptar à falta de água. Então, que tipo de clima que as xerófitas vão se adaptar? O clima desértico, onde quase não chove e que as temperaturas são bastante elevadas, ok? A vegetação mediterrânea, turma, é aquele tipo de vegetação que vai se desenvolver basicamente, né, nessa área cor-de-rosa aqui mais clarinha, né, é aquela vegetação que vai se desenvolver num local aonde não é tão seco quanto um deserto, mas chove um pouquinho em alguma determinada época do ano, tá? Por ser uma região com um solo que tem bastante pedra e não chove com grande abundância, as árvores, elas basicamente são consideradas arbustivas, não são de porte muito grande. Então, elas são esparçadas, ou seja, umas longe das outras, e não tem um porte muito grande. Geralmente, ela vai ter o casco do seu caule bem grosso, retorcido, que é um mecanismo de defesa, tá? Defesa do quê? Porque como essa região não tem uma grande quantidade de chuvas, pode ser que no período da seca tenha uma queimada aqui. E esse casco grosso vai preservar a planta viva mesmo depois de uma queimada, ok? A vegetação de montanha, pessoal, ela é super interessante, porque a vegetação ela vai mudar de acordo com a altitude. Então, aonde lá a gente percebe nessa região que a gente tem montanha, é onde nós vamos ter a vegetação de montanha. Como que eu vejo essa vegetação? Aqui embaixo, no pé da montanha, eu tenho vegetação tropical. Quando eu ganho entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, eu vejo a floresta de coníferas. Entre 3.000 metros de altitude, eu quase não tenho vegetação. Eu tenho um ou outro arbusto, tá? Porque aqui eu tenho muita pedra e a temperatura é muito baixa. E acima dos 3.000 metros, eu não tenho vegetação. Eu tenho o quê? Apenas gelo. Tá? Então, a vegetação de montanha, ela vai mudando à medida que a gente vai ganhando altitude. Tá? Então, aqui embaixo, eu tenho mais floresta temperada. Depois, vai subindo para conífera. Aqui, um ou outro arbusto. E lá nas maiores altitudes, eu só tenho gelo. Ok? E na região do Havaí, né, lá no Caribe, que é uma área de território dos Estados Unidos, a gente tem uma floresta tropical, que é muito parecido com a nossa Mata Atlântica, com a nossa floresta amazônica, né? Que eu tenho vários tipos de árvores, cada um no tamanho, cada um numa espécie, tá? Num local onde tem temperaturas elevadas e que chove bastante, ok? Turma, o que dá para eu entender? Que existe uma forte relação entre os climas de um determinado local e a vegetação que predomina naquele local. Então, dentro dos Estados Unidos, o que eu posso perceber? Que no clima temperado, predomina a floresta temperada. Eu já mostrei para vocês a aparência dela. Onde eu tenho um clima subtropical, eu tenho a floresta temperada, as estepes e pradarias. Onde eu tenho um clima tropical, eu tenho um tipo de vegetação chamada de floresta tropical. Onde é semiárido ou desértico, se desenvolvem as xerófitas.
Aonde eu tenho um clima muito frio, no clima subpolar, por exemplo, abaixo do Círculo Polar Ártico, eu tenho a floresta das coníferas. E dentro da zona polar, onde o clima é chamado de polar, eu tenho a vegetação da tundra, que são aqueles musgos e líquenes. Então, turma, existe sim uma relação entre clima e vegetação dos lugares, ok? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Então, vamos lá. Pessoal, a última coisa que eu quero falar com vocês sobre os aspectos naturais do território dos Estados Unidos é relacionado à hidrografia. O que é hidrografia? É o estudo das águas de um determinado país, tá? Então, quando eu falar de hidrografia de um país, eu vou falar do oceano que banha aquele país, se for banhado, eu vou falar dos lagos, vou falar dos rios. E dos Estados Unidos, a gente vai falar da sua hidrografia e a sua importância e como é que a hidrografia dos Estados Unidos contribui para os Estados Unidos ser tão desenvolvido como é hoje. Bom, esse mapa aqui dos rios dos Estados Unidos permite a gente entender que esses rios vão cortar praticamente todo o seu território, né? Então, nós temos muitos rios dentro dos Estados Unidos. Esse mapa mostra para nós os principais rios, tá? Nós vamos pensar, esse rio aqui, ó, isoladinho aqui, o Rio São Lourenço. Será que nesse lugar só tem o Rio São Lourenço passando? Claro que não. Esse aqui é o principal dessa região. Mas se a gente fosse analisar detalhadamente, pegar lá, por exemplo, o Google Earth ou o Google Maps e olhar de pertinho os rios dentro dos Estados Unidos... Só mostra a nascente? Não, mostra o rio principal, não é nascente, tá? Então, aqui, por exemplo, o Rio São Lourenço, ele nasce aqui e deságua aqui, tá? Então, o que a gente está percebendo? Eu só mostrei o rio principal, mas no Rio São Lourenço tem vários outros riozinhos menores que vão desaguar dentro dele, que nós chamamos de rio secundário. Então, o Rio São Lourenço, ele é esse rio principal, só que tem vários outros riozinhos menores que estão desaguando dentro dele, que nós chamamos de afluentes ou rios secundários. Tudo bem? E aí, pessoal, esse mapa só mostra os grandes rios, os rios principais do território dos Estados Unidos. Não são os únicos, tem outros menorzinhos, ok? Os Estados Unidos, pessoal, vão utilizar esses grandes rios que tem, principalmente para deslocamento, para transporte de pessoas e principalmente cereais, tá? Porque os Estados Unidos são um dos principais produtores de milho e de soja do mundo. Então, eles vão utilizar esses rios para transportar esses cereais, esses grãos, tá? E vão utilizar também para transportar pessoas de um local para o outro, certo? Porque esses rios, imagina só, olha só esse rio. Ele está aqui, ele nasce aqui e vai desaguar nessa região. Olha qual a distância que ele consegue percorrer, né? Então, as pessoas, elas também vão utilizar desses rios para se deslocarem de um local para o outro. Inclusive, turma, há alguns especialistas na área de transporte que afirmam que a hidrovia, ou seja, eu utilizar os rios para deslocar pessoas e mercadorias, é a forma mais barata de se transportar, né? Então, os Estados Unidos vão utilizar principalmente desses rios para, primeiro, transporte de pessoas e de mercadorias, principalmente os grãos, e também para a produção de energia, tá? Não é o principal foco, a energia, sim, o transporte, mas eles também utilizam bastante, ok? E aí, quais que são os principais rios que a gente tem dentro dos Estados Unidos, tá? Na sua porção oeste, esse rio aqui, ó, é o Rio Colorado, tudo bem? Então, no oeste, esse é o principal rio, ok? Lá, quando a gente vai olhar na porção central dos Estados Unidos, aqui no meio, eu tenho dois rios principais. Por que que eles são mais importantes? Pela sua extensão e pelo que é que eles vão transportar. Então, o rio Mississippi começa aqui e vai se unir, o rio Missouri vai nascer aqui e vai se juntar com o rio Mississippi nessa parte. Então, quais são os dois principais rios? O rio Missouri e o rio Mississippi, tá? Eles são importantes no centro, não só porque eles são extensos,
como também porque eles vão atravessar essa região, que é uma região mais árida, o solo é mais árido, ok? E na sua porção oeste, a gente tem o Rio São Lourenço e o Rio Hudson, tá? Esses rios, pessoal, são utilizados também para a gente observar a população utilizando para abastecer as suas residências, as casas e tudo mais, tá? Se não houvesse, por exemplo, esses rios, os Estados Unidos teriam muita dificuldade em abastecer a grande quantidade de cidades que tem, né? Graças aos rios é que a gente consegue ter o desenvolvimento das nações. Todas as civilizações, por exemplo, vamos pensar no Egito, na Mesopotâmia, eles se desenvolveram naquelas regiões áridas, regiões secas, graças à existência de rios que atravessavam aquelas áreas, não é mesmo? E aí, ao redor desses rios, as civilizações se desenvolveram. Nos Estados Unidos, as principais cidades estão localizadas próximas a esses rios. As principais indústrias estão ao redor desses rios. Então, mais do que utilizar para higienização de alimentos, higiene básica no dia a dia, produção de alimentos que a gente vai estudar daqui uns dias através da irrigação, os rios são de fundamental importância para a produção industrial e agrícola, já que vai ser utilizado para transportar a matéria-prima, os produtos feitos das indústrias e até mesmo dentro da agricultura, né, lá no campo. Tudo bem? Certo por enquanto? Alguma dúvida? Não? Então, ótimo. Eu gostaria que vocês abrissem a apostila 2 de vocês, lá na página... Deixa eu olhar aqui primeiro. Página 10. Bia, você já corrigiu a 7? Não, ainda não, porque eu passei só a letra A para vocês, né? Aí eu vou corrigir junto com as outras páginas de tarefa que eu vou passar hoje, tá? Eu passei só a letra A para vocês, não foi isso? Aí foi isso mesmo, eu passei a letra A. Meninos, na página 10, vocês têm uma tabela mostrando a quantidade de chuvas e a temperatura de um determinado lugar dos Estados Unidos, aonde é Nova York, ok? Vocês vão fazer, então, 2 atividades para mim de climogramas. Vocês vão interpretar essa tabela no número 1 e o número 2 vai construir um climograma, tá? Eu acho que nesse quadrinho aí dá para vocês construir. Esse climograma desta página deve ser feito até quarta-feira, ok? Aquele da imagem que eu mostrei para vocês nos slides, até sexta, tá? Tudo bem? E aí eu vou passar as tarefas para vocês, tá? Que são a página 7, letra B, que a letra A a gente já fez. Essa página 10, que é sobre o climograma. Então, 7, 10. A página 12, que vai falar sobre furacões, mas você tem que ler o texto da página anterior, certo? A página 13, que vai falar dos rios, que eu acabei de falar com vocês. E a página 16, tá? Que aí une clima, relevo e vegetação e hidrografia. Na página 10 é só responder as perguntas, né? Ah, não, tem que responder as perguntas e construir o climograma do número 2, certo? Tá. Responder A, B e C do número 1 e construir o climograma, certinho? Ok? Então, ó, acabando a aula, eu vou salvar lá no YouTube para postar o link da aula gravada para vocês. Tudo bem? Alguém precisa fazer um climograma? E eu vou... Oi? Como é que faz o climograma? Tá. Você viu aquele climograma lá que eu desenhei? Vi. Viu? Então, por exemplo, você vai olhar aí na página 10. Ó, você vai construir. Deixa eu compartilhar com vocês, ver se vai dar tempo. Você vai construir um climograma dessa forma aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer lá no seu caderno. Eu vou passar passo a passo depois para vocês fazerem, tá? Então, ó, tá conseguindo enxergar essa tela? Então, ó, primeira coisa que você vai fazer. Tá conseguindo enxergar? Então, a primeira coisa que você vai fazer é marcar 12 centímetros. Por quê? Cada centímetro vai ser ocupado por um mês do ano,
tá? Aqui embaixo você vai escrever janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Ok? Beleza. Ok. Feito isso, você vai traçar uma reta de um lado, na vertical, onde você vai marcar a quantidade de chuvas, do outro lado você vai traçar a quantidade de temperatura. Ok? Então, beleza. Você vai marcar aqui, ó, de 10 em 10, de 5 em 5, de 50 em 50. Você vai observar, eu vou passar o passo a passo para vocês. Aqui, eu acho melhor, na página 10, ir de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, até, se não me engano, 130. Ok? Então, beleza. Você vai olhar, o mês de janeiro choveu quanto? 87, não é? 87 milímetros. Então, você vai olhar aqui e ver 87. Aí você vai pegar e vai fazer a barrinha até onde é mais ou menos 87, certo? Fevereiro, um pouquinho menos, choveu 83, você vai fazer uma barrinha um pouquinho para baixo, certo? A temperatura. A temperatura em janeiro desse local foi de menos 3 graus. Olha aqui, aqui é 0, 5, 10, 15, entendeu? O menos 3 vai estar onde? Aqui embaixo, não vai? Então, tem essa reta aqui do 0, esse pontinho do mês de janeiro vai ter que estar aqui embaixo, né? Abaixo do 0, entendeu? Agora, por exemplo, o mês de fevereiro, a temperatura foi 0,9, quase 1. Então, se essa linha é 0, aqui você vai fazer o quê? 0,9. Entendeu como é que faz? Na temperatura, vocês Entendi. podem ir de 3 em 3 graus. Oi. Eu vou passar o passo a passo para vocês lá no SAS Conecta, tá bom? Pra vocês não ficarem perdidos. Tá bom. Então, a tarefa, ó, página 7, 10, 12, 13 e 16, ok? Assim que a aula terminar de gravar, eu posto lá, beleza? Tudo bem? Beleza. Se alguém tiver dúvida, gente, não existe me chamar no WhatsApp, não fica com dúvida, ok? Beleza? Porque no final dessa semana eu vou lançar mais um desafio daquele do Google Forms, dessa vez valendo nota. Então, todo mundo tem que saber essas coisas, porque eu vou lançar o desafio para vocês têm que fazer. E vale nota. Aquele primeiro valeu só participação. Agora o próximo vai valer nota. Entenderam? Quem não me mandou o nome completo lá no bate-papo, me manda. Oi? Pode consultar a apostila, vai ficar como tarefa de casa. Tudo bem? Certo? Então, ó, última chance. Quem não mandou o nome, manda. Acho que vai acabar a aula, Denis, mas fala. Se inscreve no canal, deixa o like bolado, compartilha o vídeo. Por favor, deixa e ativa o sininho para receber a notificação. Claro, mas é claro. Tchau, gente. Beijos, fica com Deus, viu? Até quarta-feira. Tchau.